Aleluia. Só a Tua presença nos satisfaz, Pai. Boa noite, queridos, graça e paz, vocês estão bem? Aleluia. Aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui. Quero agradecer a minha liderança pela confiança de nos confiar essa palavra essa noite. Quero agradecer a sua presença, a você ter disposto da sua casa para estar aqui. Você fez uma escolha essa noite. Nós fizemos uma escolha, escolhemos o melhor essa noite, né? Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas sabe que não há lugar melhor do que esse. Você pode dizer isso? Não há lugar melhor do que esse. Aleluia. Aleluia. O tema dessa noite, como não poderia ser diferente, aquilo que o Senhor, a área que Satanás mais tentou te envergonhar, quero dizer isso para você, é a área de atuação no teu ministério com Cristo. Aonde ele tentou te envergonhar, aonde ele mais tentou te envergonhar, onde ele tentou te afundar, onde ele tentou te destruir, você venceu ele, é a sua área de atuação. Essa é a minha, porque ele tentou. Mas ele só tentou, porque maior é aquele que habita em mim. Amém? Você está aqui? Que bom que você veio. Esse tema, falar de Cristo, aquele que cura, é um tema tão emblemático ainda nesse tempo, né? Onde a gente está vendo tantas pessoas enfermas, hospitais lotados. E, queridos, é fato e verdade que ainda há um embate nesse tema com relação à igreja mesmo, né? Ao corpo de Cristo mesmo. Porque será que ele cura? Será que isso de fato é uma verdade? Será que acontece? E por vezes, né, a gente vê, a gente ora, a gente declara e a pessoa parte para o Senhor, mas deixa eu te falar, a graça se manifestou salvadora para levar ela para o Senhor, para ela estar com o Pai. E muitas das vezes nós queremos algo que não era vontade da própria pessoa. Talvez a vontade dela a gente não sabia, a gente não sabe o desejo do coração do outro. Talvez a vontade dela era partir e estar com o Senhor, né? A gente tem um exemplo disso, de uma pessoa que a gente acompanhou há pouco tempo. Mas amém? E falar desse assunto, né? Quero começar lá em Tito 2,11, falar da graça que se manifestou, né? Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Olha que interessante que está escrito aqui. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas é engraçado que essa mesma graça que se manifestou salvadora, ela se manifestou vivificadora. Essa mesma graça que se manifestou salvadora, ela se manifestou fortalecedora. A graça que se manifestou salvadora, se manifestou curadora. A graça que se manifestou salvadora, ela também se manifestou fortalecedora, vivificadora. E a gente poderia ficar aqui falando inúmeras coisas do benefício dessa graça na pessoa de Cristo Jesus. Porque ela se manifesta nele. É o benefício dele dado a mim e a você sem que nós merecêssemos. Mas parece que é de graça. A gente não trata com tanto afinco e com tanto empenho. Mas deixa eu dizer algo para você, o preço que você pagou, não pense que foi de graça. Você renunciou a estar fadado ao inferno para ser filho dessa graça. Só parece que foi de graça. Eu estava fadado ao inferno. Nós estávamos perdidos, alheio à aliança de Cristo, alheio às coisas de Deus. Fomos separados por causa do pecado. Nós fomos criados sem paternidade, querida. A humanidade foi criada sem paternidade. Os nossos antepassados não tiveram referência de paternidade, porque Satanás separou o homem do Pai. E nós viemos sem paternidade, até que vem Cristo. E essa graça se manifesta na minha e na sua vida, salvadora, vivificadora, fortalecedora, encorajadora, favor dos céus sobre a minha e a sua vida.
E de que forma? Como nós temos tratado essa graça tão grande de salvação? Sabe, por vezes eu tenho pensado naquele jardim do Getsemane, quando o homem Jesus ora por 3 vezes, pedindo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Você tem pressão, né? Nós passamos por pressão. Pressão de um homem. É ruim, né? Passar por uma pressão, madrugada sem dormir. Você imagina um ser humano, como eu e você, a pressão do mundo inteiro vir sobre ele. E quando eu pensava sobre isso, Satanás soprou no meu ouvido algo que ele falou: mas a humanidade ainda não era tão grande como é hoje, quando ele morreu. E parece que ele morreu para poucas pessoas, não é, né? Porque afinal de contas foi há 2025 anos atrás, a população cresceu. Mas você sabe que para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Não é assim que funciona? Então é uma linha reta diante dele. Então quando Cristo morreu na cruz do Calvário, todo nascimento que acontece, toda criança que nasce, aquele sacrifício se renova a cada manhã, para todo novo nascimento, para toda criança que nasce, para todo ser humano que nasce. Aquela cruz se manifesta salvadora a eles, aquela cruz se manifesta vivificadora, até que ele venha. Vai acontecer dessa forma. Então não foi para um povo uma quantidade pequena, mas para toda a humanidade o sacrifício foi feito. Até para os que ainda vão vir, queridos. Então você imagina o nível de pressão que ele sofreu e de que forma a gente tem tratado isso. Nascidos de novo, filhos, mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, não é assim? Mas agora, baseado no quê? Na graça vivificadora, na graça fortalecedora. Jeremias 29:11 está escrito o seguinte, você pode colocar por mim, por gentileza? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. O que é isso, Valdemir? É Deus falando comigo e com você, que você quer chegar a um lugar, e a um bom lugar. Nós cristãos queremos chegar a um bom lugar, não é assim que funciona? Mas o Senhor está falando comigo e com você. Eu sei como você chegar lá da melhor maneira. Eu sei como você chegar nesse lugar da melhor forma. Eu sei fazer, filho, você chegar lá do meu jeito. Filho, do meu jeito é melhor. Do teu jeito, filho, você pode ir por um caminho que talvez não seja tão correto. Do meu, eu vou te fazer trilhar por caminho reto. E você vai chegar no lugar que você deseja. É o Senhor falando comigo e com você. Eu é que sei. O Senhor dizendo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu perguntar algo a você. E o tema, o assunto é cura. E como eu falei, tem assolado, tem empurrado a humanidade e Satanás está... É uma área que Satanás está fazendo e com muita força, é a área da doença, não é assim? Da enfermidade. Você vai no médico e a graça também, a medicina é a graça e o favor do Senhor a nosso respeito, para nos beneficiar, você entende isso? Mas você vai no médico, você vai no hospital e você é consultado pelo médico, você recebe uma receita, um receituário, não é assim? E ali tem a prescrição de um medicamento. Você recebe aquela prescrição do medicamento. E você compra aquele medicamento e você toma ele, não é assim? Na esperança de que aquele medicamento faça o efeito. Para quê? Para o qual ele foi fabricado.
para o qual ele foi enviado na sua vida, para o qual ele foi escrito e prescrito na sua vida. Você está aqui? Amém? Então você toma aquele medicamento com qual expectativa? De continuar doente? Não. É de ser sarado, querido. Deixa eu te dizer que a palavra é o maior e o melhor medicamento que você pode tomar. E nada contra a medicina, nada contra você buscar um médico. A posição, ou melhor, o lugar que você procura, se é antes da palavra, nós estamos equivocados. A forma como você faz é que muda. Porque primeiro eu busco o médico dos médicos, depois eu vou na medicina natural. Primeiro eu declaro sobre a minha vida. A tua palavra diz, Pai, que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Eu não vou ser sarado. Está lá em Isaías 53, a partir do verso 4. Certamente, Ele tomou sobre si com as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, porque espiritualmente já tinha acontecido. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é tão poderoso que Isaías traz para o tempo dele, ele se beneficia desse favor que ia se manifestar 700 anos depois. Porque ele olha para o que está acontecendo na vida dele, isso é poderoso demais. Eu quero tomar posse agora. Eu quero viver isso agora. E ele se coloca na profecia. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. E eu e você? De que forma nós temos encarado a enfermidade? Como ela chega, a maneira como eu a recebo, pode ser que ela se instale, ou pode ser que seja só um sintoma. Tudo depende da posição que eu tomo diante de uma enfermidade. Depende do posicionamento do Valdemir, entendendo que pela palavra, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado, eu não vou ser sarado. Não é algo que vai acontecer na sua vida no sentido espiritual, já aconteceu na cruz do Calvário há 2025 anos atrás. Agora, a manifestação dela vai depender de mim e de você, porque é um posicionamento. Lembra de Efésios 6? Depois de você ter vencido tudo, você faz o quê? Você permanece inabalável. Com cura é a mesma coisa, com doença, enfermidade é do mesmo jeito. Ela vai vir, a gente não tem como impedir que ela venha, mas eu posso impedir que ela se instale, porque eu tenho um posicionamento pela palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então esse posicionamento do Valdemir pela palavra primeiro, antes da medicina natural, vai me trazer muito mais benefício que a medicina natural. Mas eu vou no médico, e eles estão aí para ser graça e favor do Senhor na nossa vida. Mas primeiro você busca a palavra, primeiro você se enche da palavra, porque você é filho nascido de novo, nova natureza. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, e tudo se faz novo. Então existe uma nova natureza. A Bíblia diz que a lei do Espírito e vida me libertou do que mesmo? Da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou essa graça que a gente acabou de falar. Vivificadora, santificadora, salvadora. A cura que você precisa já está dentro. Eu vou lembrar você, quando Cristo morre na cruz do Calvário, o que aconteceu lá. Vamos lá. Cristo morreu na cruz do Calvário. E por muito tempo, queridos, eu achei que era só me livrar do pecado, que já estava tudo bem. Se fosse só isso, já era bom demais ter vida eterna. Mas aí, Ele preparou mais do que isso para mim e para você. Tem mais no pacote. Porque Ele pega todo o câncer e coloca naquele corpo físico. Por isso Ele precisava de um corpo físico.
para pegar o câncer e colocar naquele corpo, pegar enxaqueca e colocar naquele corpo, dor de cabeça e colocar naquele corpo. A doença que você souber o nome, ele colocou naquele corpo e matou aquele corpo na cruz do Calvário. Foi isso que aconteceu. Câncer tem poder de ressurreição? Pode responder. Não, quando aquele corpo ressurge um corpo glorificado, sem enfermidade. A igreja nasce daquele corpo glorificado, ressuscitado, sem enfermidade. Então o câncer morreu naquela sepultura. Depressão morreu, ficou lá. Foi isso que aconteceu. Então não é que Cristo tem cura, é diferente. A Bíblia diz que Deus é amor, cara. Deus tem amor? Não, Ele é, na essência. Jesus é cura na essência de quem Ele é. Ele conquistou isso. Então a essência dele é cura, a essência dele é salvação, a essência dele é purificação, a essência dele é graça, a essência de Cristo é favor, a minha e a sua vida. E como eu acesso? Entendendo o que a palavra diz ao meu respeito, o que Cristo fez ao meu respeito, e eu tomo posse. E como o texto de Efésios, eu permaneço inabalável. Vai vir pressão, vai bater na porta sintoma. Ih, acho que é um nódulo no seio. Vou contar algo para vocês. Eu vim do Rio de Janeiro, e na minha casa no Rio tinha um discipulado lá em casa, e uma irmã chegou com um diagnóstico de nódulo no seio. E eu perguntei para ela, no que você está crendo? Você está crendo para a manifestação de algo ou a manifestação da graça a seu favor que você é curada? Aquilo que você está crendo vai se manifestar na sua vida, porque funciona dessa forma. Sabe o que acontece? Primeiro está no reino espiritual. Então você tem o Senhor, o laudo celestial, a palavra, e você tem da medicina o laudo natural. Aquilo que você está mais crendo vem por reino natural e se instala na tua vida. Se é cura, é cura. Se é enfermidade, é enfermidade. Porque é da forma que você crê. Não é Ele. Nunca foi Ele. Sempre fomos nós. Porque Ele nos deu o direito de nós escolhermos se eu permaneço, se eu entro no benefício ou se eu fico de qualquer maneira. Eu escolho. Agora a escolha é minha e sua. Então nós escolhemos permanecer nele, não foi assim? Então salvação e cura andam junto, porque estão no mesmo pacote. Quando você recebeu salvação, você recebeu cura. Quando você foi salvo, cura se instalou no seu ser. Está aí dentro. Já está dentro. Não é algo que vai vir ainda, que Ele vai fazer por você, Ele já fez. Já foi feito para mim e para você. A Bíblia diz tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi doado em Cristo Jesus. Então já está feito. O que eu faço, Valdemir? Eu tomo posse dessa verdade, querido, e não abro mão. Ela é verdade, se instalou na vida do Valdemir. Vocês sabem que eu operei recentemente. E eu me acidentei e entrei na ambulância, o pastor estava lá, entrei na ambulância com muita dor. Rapaz, eu tenho uma dipirona 2% aqui, ela vai fazer efeito agora, eu falei para ele. Mas ela tirou a dor imediato, ela entrou, o soro junto com a medicina, com o medicamento entrou na veia, mas foi imediato. Falei, pai, prepara a equipe que vai me receber lá no hospital de emergência. Já a equipe me esperando, querido. Tinha alguém na sala do médico? Não, estava vazia. Esse dedo aqui ficou pendurado, ele está até meio tortinho. O Rocha Faria, em Campo Grande, é um hospital que, assim, eu não desejo que ninguém precise ir lá. 10 horas da manhã esse dedo ficou pendurado, fui acordar meu cunhado para me levar para o Rocha Faria.
Da mesma forma que eu orei aqui, eu orei lá. Pai, prepara a equipe que vai me receber no Rocha Faria. Pensa no hospital particular esperando o Valdemir. Foi assim que eu cheguei naquele hospital. O rapaz do raio-x estava sentado em cima da mesa do raio-x, me esperando para tirar raio-x. No hospital público. É possível. Agora, depende de um posicionamento nosso. Então, sou eu e você que precisamos fazer a nossa parte. Qual é? Entender quem nós somos em Cristo Jesus. Porque quando eu entendo quem eu sou, muda a circunstância. Ainda que o hospital seja o pior. Eu fui parar em Volta Redonda, esqueci o nome lá, do Hospital Regional de Volta Redonda. Pensa num tratamento VIP. Eu tive. Mas porque primeiro saiu da boca, primeiro houve confissão, e a gente vai ver algumas coisas, quero ver com você algumas coisas. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, criou Deus os céus e a terra, está criado sim ou não? Está criado. Deus cria caos, Deus cria bagunça. No 2 está escrito assim, mas a terra estava sem forma e vazia. Deus vê um caos, ele concorda? Deus falou com a falta aqui, porque faltava ordem, estava desordenado. Como nós temos falado com enfermidade. O que Deus disse para o caos? O que ele queria ver. Ele queria luz, ele disse, haja luz. Deus disse, haja luz no meio do caos. Não foi ele que criou aquele caos. Quando ele cria, a terra estava formada. O que aconteceu, eu não sei te dizer. Mas eu sei que quando ele vem estabelecer todas as coisas, ele encontra um caos formado. Mas ele em meio do caos, ele não murmurou. Ele não reclamou. Ele disse, eu fiz isso perfeito, alguém bagunçou, não. Ele não quis saber quem bagunçou, mas ele quis que se tornasse aquilo que ele queria, pela palavra. Deus disse, e você, o que está falando? E nós, o que nós estamos falando a respeito disso? Que posicionamento temos tomado? Enfermidade vem, parece, e muitas das vezes é dessa forma, que existe uma prateleira onde tem dor de cabeça, febre, enxaqueca, dor nas costas e tantas outras coisas que a gente vai lá e pega. E aí o pronunciamento que o apóstolo Bud detestava, eu peguei, irmão, porque lá no começo ele falou isso, que a gripe estava lá no outro estado, no outro extremo dos Estados Unidos, ele disse que ia pegar aqui e pegou. Qual o posicionamento nós temos tomado a respeito disso? Vem, se instale a gente, eu peguei um resfriado, eu peguei uma... Não, queridos, isso não nos pertence. Isso não faz parte da minha e da sua nova natureza. Amém? Você se alegra com isso? Olha o que está escrito em Salmos 107, 20. Falando de medicamento, você toma e você tem, da parte daquele medicamento, uma ideia que vai funcionar. Mas Deus enviou a sua palavra como um remédio para curar a mim e a você. Olha o que está escrito em Salmos 107, 20. E enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Ou seja, de novo, a palavra sendo enviada. Deus não se moveu do trono, não, ele enviou uma palavra que curou. Ele enviou uma palavra que sarou. Da mesma forma que você toma esse medicamento do médico natural, que está tudo bem, primeiro medicamento que você deve tomar antes de sair de casa para ir para o hospital é o medicamento da palavra. Primeiro você toma o remédio da palavra e depois você vai para o hospital. Porque aconteceu comigo. Primeiro eu tomei o medicamento do meu pai. Pai, obrigado, porque vai ter graça e favor. E houve graça e favor. E eu não sou filho predileto dele.
Somos todos seres humanos únicos para o Senhor. Você sabia disso, né? Que você é único para Ele. Por isso você é tão importante para Ele. Por isso Jesus Cristo morreu por mim e por você, por sermos únicos para Ele. Se só tivesse você, Ele morreria do mesmo jeito. Você sabe disso? Você recebe essa verdade? Se só tivesse você, Jesus tinha morrido naquela cruz do Calvário do mesmo jeito. Dado o grau de importância que temos para o nosso Pai. Amém? Você está aqui? Aleluia. Olha que interessante. Está lá em Jeremias 1,12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quem era a palavra que ia se cumprir? Jesus na cruz do Calvário. Era essa palavra que Deus estava falando. Eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Eu velo sobre a vida dele. Vai se cumprir na cruz do Calvário aquilo que você precisa. E se cumpriu. Eu velo sobre a minha palavra. A palavra era Cristo. Deus estava falando de Jesus, que é a palavra. Eu velo sobre a minha palavra. Ela vai se cumprir. Durante muito tempo eu pensei que Deus escreveu algo e ficou ali, cuidando, zelando daquilo para que se cumprisse num papel. Não, era Cristo que ia cumprir. A palavra era Jesus. O que ele estava falando de cumprimento era na cruz do Calvário, que assim cumprir a meu e a seu favor. É disso que ele estava falando. Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra, vai acontecer. Porque espiritualmente, Jeremias, já aconteceu. Vai se cumprir no reino natural, aquilo que já aconteceu no espiritual. O cordeiro já foi imolado, já foi morto. Só vai se manifestar aqui na verdade, Jeremias. Amém? Aleluia. Subiu tudo aqui, tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Atos 10, 38, está escrito algo extraordinário. E a despeito do que a gente possa imaginar com relação à enfermidade, se Deus coloca, não coloca enfermidade, Deus tem propósito, não tem propósito na enfermidade. E a gente não está aqui para debater entendimento de denominação, amém? A gente está aqui para ver a verdade da palavra. E na verdade da palavra está escrito como Deus, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, colocando enfermidade, matando as pessoas, curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Pai era com ele. Atos 10, 38 está falando dessa verdade. Então, a despeito de você possa imaginar que Deus tem alguma coisa. Eu fui parar no hospital, longe, e lá, eu botei no grupo, as pessoas acompanharam, encontrei uma pessoa que acabou não operando lá, mas ela reencontrou Cristo lá. O Senhor usou a minha vida para falar com ele lá naquele hospital. Mas não foi o Senhor que me derrubou da moto para me levar para lá. Entenda isso. Deus não precisa usar das armas de Satanás para te alcançar. Sabe por quê, queridos? Porque tem o Espírito Santo para fazer isso. Então ele não precisa usar das mesmas armas do diabo, porque ele tem o Espírito Santo para... Ei, filho, não vá por esse caminho não, que isso aí é caminho de morte. Não precisa te derrubar. E o rapaz foi alcançado. Agora, uma vez que tinha um caos instalado, Deus olha para aquele caos, eu vou promover bênção nesse filho aqui. Esse aqui vai chegar aqui e vai alcançar essa vida. Isso ele faz. Ele não provoca o caos, mas no meio do caos ele vê uma oportunidade de promover bênção, é diferente. No meio da tempestade ele olha para o filho e vai ter crescimento, mas está no meio de uma tempestade, está num deserto, não é assim? Mas ele olha e vai crescer a árvore aí nesse deserto, vai florescer, vai dar fruto. E você olha para um lado, olha para o outro, naturalmente falando, a conta não fecha,
mas acontece. Porque Deus está no negócio contigo, porque não tem maneira de você passar pelo caos, não tem jeito de você passar por um processo de enfermidade sozinho. Esquece isso. Não nascido de novo, não tem. Porque ele vai estar no processo com você, ele não criou o processo, mas você não passa pelo processo sozinho. Aleluia. Aleluia. João 10,10 é um outro texto que a gente conhece muito. E lá está escrito que o ladrão vem somente, é exclusiva a obra do ladrão, de João 10,10, para matar, roubar e destruir. Jesus está dizendo o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então ele fala qual é o trabalho do nosso adversário. Ele vem e o trabalho dele é exclusivo, ele não dá boa vida para ninguém, ele rouba, mata e destrói. Mas eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Quando a gente vai ver o contexto dessa vida abundante aqui, é provida de tudo, inclusive de saúde divina. Por isso que eu falei que está dentro, está na essência de quem ele é. Então, quando você recebeu salvação, você recebeu esse pacote completo, já está aí dentro. Amém? Aleluia. Eu queria pedir o louvor para vir para cá. Aleluia. João 5,19 tem algo que eu quero compartilhar com você. Jesus explica a sua missão aqui, coloca para mim por gentileza. Olha o que está escrito. Isso aqui derruba aquele pensamento de que Deus coloca enfermidade em alguém, coloca doença em alguém. Esse texto derruba essa tese de que Deus tem propósito na enfermidade na vida de uma pessoa, porque não tem. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto este fizer, semelhantemente também o Filho faz. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, né? Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então ele está dizendo aqui em João 5,19 que ele não fez nada da cabeça dele, ele não fez nada que ele achava que era correto, mas ele fez aquilo que ele viu o Pai fazer. Se ele curou é porque ele viu Deus curar. Se ele libertou é porque Deus libertou. Se ele salvou é porque Deus salvou. Amém? Você está aqui? Então não tem maneira de aquilo que você está passando ser um perrengue do teu pai que está colocando na tua vida. Não tem jeito de Deus fazer com você que você passe por um deserto para você entender que você precisa voltar para Ele. Não é dessa forma que funciona. Porque você sabe que dentro de você tem o Espírito Santo dizendo: filho, volta. Você sabe do que eu estou falando. Tem alguém aqui precisando ouvir isso? Você sabe que funciona assim, está aí dentro falando contigo: filho, volta. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, filho, para dar o fim que você deseja. Eu não sei pelo que você tem passado, e você não sabe pelo que eu passei, mas deixa eu dizer, tem um Deus no céu que vela sobre a sua palavra, para que ela se cumpra, na minha e na sua vida. Agora nós precisamos permanecer mais um pouco. Vai acontecer. Temos declarado um grande povo, uma grande igreja, uma grande escola. Você olha, passa, você está fazendo, tem uma empresa ali fazendo um prédio, construindo, você sabe pela maquete que é um prédio, sim ou não? Mas você passa o primeiro ano, você não viu nada, você passa o segundo ano, você não viu nada, você sabe por quê? Porque para o que vai ser erguido, precisa de uma fundação muito sólida. Ei, está sendo construída uma fundação muito sólida, na minha e na sua vida, para aquilo que Ele precisa fazer, através de mim e de você.
Porque não é aqueles aviãozinhos de teco-teco que vai voar daqui e pousar ali, não é Boeing. É voo longo, é internacional. Aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é maior do que a gente pode imaginar. Aonde você não se viu chegando, Deus vai levar você. Porque Ele falou isso para mim, eu vou levar você a lugares que você não imaginava de estar. Eu precisava essa semana de uma quantia, porque eu dei minha palavra que pagaria. Peguei emprestado. Porque aconteceu algo e eu precisava de um dinheiro. E a reserva financeira que eu tinha, que o Senhor me proveu, Ele não criou o acidente, mas Ele proveu algo para mim que me manteve de outubro até o mês passado. Você está aqui? E eu precisava de uma continha. Liguei para um amigo de manhã, de sexta-feira, de anteontem, e ele disse para mim: Valdemir, eu vou ver aqui, no final do dia eu te falo. Quando foi 3 horas da tarde, minha esposa: olha a tua conta bancária e liga para o fulano e fala para ele que não precisa mais. Você recebeu uma oferta. Deixa eu te falar, o que eu devia era X, VY. Funciona. A palavra funciona. Agora eu preciso. Não me tirou o sono. Eu não perdi o sono por causa daquilo. Eu deitei a cabeça no meu travesseiro, Alexandre, e dormi. Nós precisamos confiar no Senhor, de que Ele vai fazer. A questão é que eu coloco na mão dele e eu tiro de volta no dia seguinte de manhã. Agora eu preciso confiar, entregar e confiar e permanecer inabalável, firme como se estivesse vendo. Eu vou dizer algo para você. Em Gênesis, quando Deus vê isso, Deus fala o seguinte: haja luz, haja firmamento, haja luminares. Quando Deus termina, pastor, de fazer tudo, e foi o Espírito Santo de madrugada me falando isso, e eu fui conferir no texto, porque eu precisava conferir no texto. A Bíblia diz que no 7º dia Ele descansou das obras que fizeram. Deixa eu perguntar a você, já tinha se manifestado? Não. Ainda não tinha se manifestado, o homem ainda não tinha sido criado, a relva ainda não tinha crescido porque não tinha chovido. Mas a Bíblia diz que Deus, quando criou, disse haja luz, pastor, Ele disse, e Deus viu que era bom. Mas ainda não tinha se manifestado, mas Ele viu que era bom. Antes de se manifestar, Ele se alegrou, e Ele descansou antes que tivesse. Está lá, pode procurar no texto, você vai ver, está lá. De que forma nós temos descansado? Aleluia. Pode se colocar de pé, por gentileza. Sabe, eu não sei pelo que você tem passado, mas o Senhor sabe. O Senhor trouxe você aqui essa noite. Pode cantar a última. Aleluia. Eu tenho 2 convites para fazer essa noite, porque tem algo no meu coração, uma compaixão muito grande no meu coração. Quando eu coloquei o pé aqui, você está aqui, eu não sei qual tipo, de que maneira, mas se você tem algum sintoma de enfermidade no teu corpo, eu quero pedir você que venha aqui à frente. Você está aqui, você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu não sei se você é salvo, mas eu quero fazer um convite. Se você está aqui, que você ainda não entregou a sua vida para Jesus, sabe, na cruz do Calvário, há 2025 anos, morreu um homem naquela cruz, e é tão verdade isso que você está vivendo no ano de 2025, depois da cruz. Buda não conseguiu esse feito, Maomé também não, Gandhi não,
mas Jesus Cristo traçou o mundo cronologicamente em antes e depois dele. É verdade, aconteceu. Ele morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você, a despeito que você imagine que não aconteceu. Se é verdade ou não, é um fato, aconteceu, e é imutável. O meu pensamento e o seu contrário não muda o fato. Aconteceu aquela cruz para me salvar e para te salvar. A graça veio a meu favor e a seu favor, curadora, santificadora, vivificadora. E eu quero fazer um outro convite. Você está aqui, você quer voltar para Jesus. Eu não sei qual é o contexto, mas você quer voltar para o Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que não aceitou Jesus, não recebeu Jesus ainda, essa é a noite do ano aceitável. Essa é a noite aceitável. A graça salvadora estendida pela sua vida essa noite. Aleluia. Aleluia. A igreja me ajuda em oração, por favor. A igreja pode interceder. Vamos orar em outras línguas. Eterno prazer, a minha glória é você, Jesus. Nós te amamos.